retornando. Olá, tudo bem? Olha, Wanda, tudo bom? Bem-vinda. Deus abençoe. Estamos aqui. Wilson, tudo bem? Bem-vindo. Deus abençoe. A nossa live ela vai ser bem curtinha. É a primeira, nós não temos muitos seguidores, por isso a live ela é curta, tá bom? Então nós queremos ainda ampliar o número de seguidores para podermos fazer lives mais longas, mais contínuas, tá bom? Então bem-vindo, quem vai chegando aí. Nós já estávamos passando por um período de adoração. Eu abençoo você que vai receber essa palavra. Daqui a pouquinho nós vamos começar essa palavra, esperar mais algumas pessoas entrarem. Nós estávamos fazendo uma ministração no domingo passado e nós falamos a respeito de algumas características do reino de Deus, da igreja e do corpo de Cristo. Mas teve um momento em que nós falamos que nós somos os representantes do reino de Deus na terra. Nós somos embaixadores de Cristo, embaixadores desse reino. Ele continua reinando na terra através dos seus embaixadores. Nós somos os seus embaixadores. Mas essa noite eu quero compartilhar uma palavra. Antes de fazer uma oração por você, eu quero compartilhar aqui uma palavra que está em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 5 e um pouquinho do capítulo 6. Tá bom? Então, se você tiver a sua Bíblia para acompanhar, muito bem. Se não tiver, não tem problema. Você vai acompanhando aqui a leitura. Diz assim a palavra de Deus, capítulo 5, então, de 2 Coríntios, a partir do versículo 17. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Que maravilha! As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou, a mim e a você, nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nós fôssemos justiça de Deus. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receber em vão a graça de Deus. Pois ele disse: eu o ouvi no tempo favorável e o socorri no dia da salvação. Digo isso porque agora é o tempo favorável. Agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. Senhor, abençoa a nossa vida, abençoa a nossa mente, o nosso coração, para recebermos esta palavra do Senhor. Amados, essa palavra é muito interessante porque ela não toca só aqueles que já pertencem ao reino de Deus, não só aqueles que já fizeram uma aliança com Jesus, mas toca a toda a criatura. Ele aborda toda a criação do Senhor. Quando o Senhor Jesus veio, ele veio para salvar aquilo que estava perdido, reconciliar o mundo com ele, veio morrer para que nós não precisássemos morrer. A palavra de Deus diz em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu Filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Então a função de Jesus, o motivo de Jesus ter vindo foi para nos salvar dessa condenação, para nos dar salvação,
nos salvar de uma morte que já estava prevista, uma morte que já era uma condenação para nós. E para que ninguém mais morra, ele veio morrer por nós. Mas diz aqui, é necessário que a pessoa esteja em Cristo. Ou seja, ela entre nessa aliança. Absorva essa aliança que Jesus veio, que ele veio, diz aqui a palavra, que ele se fez pecado por nós. Ele que não tinha pecado. Para que nós nos tornássemos justiça para Deus. Ou seja, nós éramos injustos, pecadores, e ele não levou em conta isso e por amor ele veio jogar essa culpa em Jesus para que ele morresse com a nossa culpa e nós pudéssemos ter, pela graça, essa salvação. Mas o ponto que eu quero colocar aqui é isso que Paulo diz. Olha, não desprezem, eu insisto que vocês não recebam essa graça em vão. Aí eu quero falar com todo aquele que já é uma nova criatura, já fez aliança com Jesus, já está em Cristo Jesus, já fez aquela oração de confissão, recebendo o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador. Ou seja, eu estou falando comigo, estou falando também comigo e também com você, estou falando com aqueles que têm essa aliança, porque já são nova criatura. A palavra de Deus diz que nós não podemos receber em vão essa graça, de qualquer forma essa graça. Uma vez que nós recebemos essa graça, nós temos que dar um retorno para Deus. E aqui diz que nós recebemos três incumbências. Primeiro, nós recebemos sobre nós o mesmo ministério que Jesus tinha. Quando Jesus veio morrer por nós, ele veio nos reconciliar com Deus. Ele veio nos religar com Deus. Ele desfez qualquer religião. Religião, a palavra religião quer dizer religar a pessoa com Deus. Isso que é a função de uma religião. Mas, uma vez que Jesus veio, ele veio fazer esse papel. Ele não veio deixar uma religião, porque ele mesmo faz o papel de nos religar com Deus. Então, esse ministério se chama o ministério da reconciliação. Veja bem, não é o ministério da conciliação. Ele não veio sentar conosco para tentar nos ajustar, olha, você pode fazer assim, aí Deus faz assim, aí vocês vão tentando entrar num acordo. Não, ele veio trazer reconciliação. Ou seja, nós estávamos apartados de Deus. Nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Por mais que a gente não tivesse entendimento disso. Por mais que a gente não pensasse desse jeito. Por mais que a gente pensasse, não, eu não sou inimigo de Deus. Mas o que fazia nós estarmos nos opondo a Deus era justamente o pecado. Só existe uma coisa no mundo que pode nos afastar de Deus: o pecado. A palavra de Deus que nada nos separará do amor de Deus, mas o pecado pode nos separar de Deus. Então o que veio fazer Jesus? Morrer pelos nossos pecados, no nosso lugar, para nos reconciliar com Deus. Para nós podermos fazer as pazes com Deus, porque nós estávamos rebeldes, nós estávamos apartados de Deus. O nosso coração, por mais que tenha sede de Deus, por mais que tenha vontade de Deus, o nosso coração enganoso acaba nos afastando de Deus por causa das nossas atitudes e pensamentos. Mas aí Jesus veio fazer esse trabalho. Ele veio morrer por nós para nos reconciliar. Mas o que é mais interessante aqui é que ele está sentado à destra de Deus Pai, mas ele deixou com todo aquele que é nova criatura o ministério da reconciliação. Nós também, como discípulos de Jesus, seguidores de Jesus, imitadores de Jesus, aqueles que estão andando na fidelidade com Jesus, nós não podemos só dizer, que bom essa salvação, agora eu vou orar para Deus me abençoar, me prosperar. Não, nós temos também um ministério agora, um serviço para ser feito, que é o serviço, o ministério da reconciliação. Como nós exercemos esse serviço e esse ministério da reconciliação? Falando desta salvação que há em Jesus para outras pessoas, para quem ainda não tem esse Jesus, para quem até sabe que Jesus existe,
até amam a Jesus, mas muitas vezes a pessoa precisa entender que ela precisa fazer uma aliança com Jesus. Você pode amar alguém, mas quando você realmente quer ter uma vida com essa pessoa, você precisa se aliançar, você precisa se comprometer com essa pessoa. É como um matrimônio. Você diz, não, nós nos amamos e tal, mas aí tem que haver um pacto de relacionamento, um pacto de fidelidade, de pertencer um ao outro. Para isso é necessário fazer uma aliança, um acordo. Olha, eu quero viver com você e eu me comprometo em cuidar de você, amar você, ser fiel a você. Isso é o pacto matrimonial. Da mesma forma, nós precisamos fazer um pacto com Deus, assim como Ele já fez conosco. Não pode haver um casamento se só um dos dois faz o pacto, se o outro não fizer o pacto. Então, é necessário que ambos façam essa aliança. Então, só quem faz essa aliança com Jesus é que entra nessa graça do perdão e se torna herdeiro dos céus e pode habitar por toda a eternidade com Jesus e com Deus. Mas para isso é necessário essa aliança. E nós, como o ministério da reconciliação, é que colocamos essas pessoas ligadas com Deus através de Jesus pela pregação do Evangelho. E aqui diz também que nós somos embaixadores de Cristo. E olha o que diz aqui em relação ao trabalho que nós somos embaixadores. Né? Nós funcionamos exatamente como um embaixador do natural, né? Humano funciona. Ele representa o reino ou o país de onde ele é, só que ele representa em outro lugar. Então nós representamos o reino dos céus, o reino de Deus. Nós representamos ele aqui na terra. Então nós trazemos a presença de Deus aqui para a terra através dessa função de embaixadores de Cristo. Mas olha o que diz a respeito desse papel de embaixador. Como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. É como se o próprio Deus estivesse aqui na terra. É como se o próprio Deus estivesse fazendo o apelo às pessoas. É como se Ele mesmo, nós estamos com a prerrogativa de representar Deus na terra como embaixadores. Então, por isso que o apóstolo Paulo, que sabe como era a estrutura romana, como funcionava o papel de um embaixador romano, ele está dizendo, nós estamos aqui sendo a boca de Deus, o apelo de Deus, tocando a trombeta de Deus nos lugares, dizendo, olha, é chegado a salvação, as boas novas, né, como era feito antes, era tocada a trombeta e depois era lido, né, os decretos do rei. Assim nós, aqui está o decreto do rei. E é isso aqui que nós anunciamos. E a trombeta é a nossa boca. Então, da sua boca, minha boca, de anunciar esse evangelho da salvação. E aí diz, por amor a Cristo, lhes suplicamos às pessoas que nos ouvem, que estão nesse mundo, reconciliem-se com Deus, reconciliem-se com Deus, voltem-se para Deus através de Jesus. Então esse é o nosso papel aqui como embaixadores. Mas Paulo acrescenta algo que é interessante para fechar esse entendimento. Diz assim, no capítulo 6, no versículo 1, como cooperadores de Deus, insistimos com vocês para não receberem em vão a graça de Deus, pois ele diz, eu o ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. O que um cooperador de Deus, nós, eu e você, diga, eu sou um cooperador de Deus. Diga aí, diga assim, eu sou um cooperador de Deus. Eu e você somos cooperadores de Deus, sim. E como nós cooperamos? Nós alertamos as pessoas. Olha,
Hoje é o dia da salvação. Hoje é o dia propício. Não deixe para amanhã. Não seja leviano ou leviano. Parece que Deus vai ter sempre essa paciência. Não, vai ter um dia final em que Deus vai ter que sentar no seu trono e julgar. Mas no momento que nós estamos vivendo, é o dia da salvação. É o tempo da salvação. É o tempo da reconciliação. Ainda não é o tempo do juízo, ainda não é o tempo, o grande dia, grande, como diz a palavra de Deus, o grande e terrível dia do Senhor ainda vai chegar. Mas você não deve se voltar para Deus por causa do medo desse grande e terrível dia, não. Você se aproxima de Deus porque é salvação, porque Ele é o Salvador. Jesus, quando nasceu, ele foi dado a ele o nome Jesus, Yeshua. E essa palavra quer dizer Salvador. Esse nome, o nome dado a ele, o Filho de Deus, é Yeshua, quer dizer Deus salva, Yeshua salva. Então pode ser traduzido também como Salvador. Então Jesus quer dizer Salvador. E a mensagem é de salvação. A mensagem é o próprio Senhor Jesus. Ele diz que há um sinal desse tempo, que é o mesmo sinal que foi dado no tempo de Noé. Aquela arca que foi construída para oferecer salvação. Ninguém foi obrigado a entrar na arca, mas a arca era da salvação. E aí todos que queriam ser salvos podiam entrar naquela arca. Hoje, esta arca se chama Jesus. Ele é a salvação. Então, eu e você podemos entrar nesta tão grande salvação, sermos de Cristo, né? Como diz aqui, portanto, aquele que está em Cristo é nova criatura. Eu e você sermos nova criatura por uma aliança com Jesus. E nós, como cooperadores de Deus, vamos ter que anunciar às pessoas: olha, ainda estamos no tempo da salvação. E aqui fala uma frase que o próprio Deus falou: eu ouvi no tempo favorável e socorri no dia da salvação. Deus, ele ouve o seu clamor. Deus ouve o seu pedido de socorro. Quando você diz: salva-me, Senhor, seja o meu Salvador, seja o meu Senhor, ele te ouve, ele me ouve. E aí ele nos salva, porque estamos no tempo da salvação. Então nós somos reconciliadores, nós somos embaixadores e também nós somos cooperadores de Deus. Amém? Eu quero orar por nós e eu agradeço muito aqueles que permaneceram até agora nessa live. Que o Senhor te abençoe grandemente. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, esse é o tempo da conciliação, esse é o tempo, Senhor, de nós estarmos na Tua presença, é o tempo da salvação, de anunciar o Evangelho, de exercermos esse ministério da reconciliação. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus, eu oro por esta pessoa que está aí do outro lado, que ouviu essa mensagem. Abençoa, Senhor, toca em seu coração, Pai, em nome do Senhor Jesus. Ó Pai, toca com salvação, mas também levanta cada um dos meus irmãos como esse papel, essa função, esse serviço de te servir, de fazer a tua vontade, Pai, em nome do Senhor Jesus, de estar, Senhor, anunciando o Evangelho enquanto é tempo, reconciliando as pessoas contigo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu oro também pelos enfermos, para que tenham saúde nessa hora, para que o Senhor toque, Pai, no seu corpo físico, no emocional, no espiritual, para levar cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Cura cada um, Pai, em nome do Senhor Jesus. Eu te abençoo nessa hora, onde você está, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Restaura a saúde agora, Pai. Levanta o enfermo nessa hora. Aquele que está desanimado também, Pai, em nome do Senhor Jesus. Traz ânimo, traz alegria, regozijo, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que rejubile na Tua presença, Senhor. Restaura os lares, restaura, Senhor, reconcilia
também os casais, Pai, em nome do Senhor Jesus, o relacionamento dos pais com os filhos, dos filhos com os pais, Pai, em nome do Senhor Jesus, traz paz para os lares, Pai, em nome do Senhor Jesus, traz provisão para aquele que precisa do alimento, para aquele que precisa do teu socorro. Também eu abençoo, Pai, para que há uma intervenção do Senhor. Usa os teus servos, usa, Senhor, aqueles que estão próximos, para ajudar aqueles que precisam, socorrer com o ministério do socorro, Pai, a cada um. Eu te abençoo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu te abençoo. Amém, amém e amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Dá coraçãozinho aí, para ver quantos corações aí, quantas pessoas vão clicar aí no coraçãozinho. Amém. Amém. Deus abençoe. Eu agradeço muito a sua participação, agradeço muito mesmo a sua participação, ainda que em alguns momentos na live, mas eu agradeço, eu te abençoo, para que você tenha uma semana, o restante de semana muito abençoado. Na próxima terça-feira, às 19h30, estaremos aqui orando por você, ministrando a palavra do Senhor, adorando aquele que é digno de ser adorado, o Rei da Glória. Amém? Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus. Agradeço a todos. Amém. Amém. Tchau. Até terça-feira.